Estamos começando mais um podcast Despachadas. Hoje com uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Chica Bordeaux Acessórios, Geomática Perícias e Geoprocessamento, Porto Bank Consórcio, Patrícia Rezende, ela que faz os nossos cabelos para deixar a gente nessa produção maravilhosa aqui com vocês, Geomática Perícias e Geoprocessamento e Originale, que está hoje nos vestindo com esses looks maravilhosos. Então vamos hoje a mais um podcast com aquela pitada jurídica que só a gente sabe fazer, e a nossa convidada especial é a querida Shirley Mello. Seja muito bem-vinda. Gente, eu vou até ler, ó. A Shirley, ela é formada em psicologia junguiana, professora na UFO, pesquisadora e facilitadora em constelação sistêmica. Seja muito bem-vinda, Shirley. Muito bem-vinda, Shirley. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu já podia falar, já era hora. É que tudo é hora. Pode. É que tudo pode. Muita alegria nessa caminhada de autoconhecimento e autodescobrimento. Uma oportunidade dessa é um resgate para mim mesma. Então, nesse sentido, agradeço a rede que vocês lançaram para pegar essa peixona. Adorei. E é uma honra tê-la aqui hoje mesmo. conosco, Uma né, Su? gratidão. Então vamos lá, aproveitando também para nos apresentar, eu, Mariana Dias e Suelen Raguiante, vamos tratar hoje um tema, no mínimo, polêmico. Nós vamos falar, Shirley, um tema até pesado, Muito. né? Sobre aquele caso de um adolescente, veio até esse caso à mídia. Ele queria viajar para encontrar a namorada que ele tinha conhecido pelas redes sociais. Os pais não deixaram e ele então veio a assassinar a sua família, certo? Ele assassinou os pais, como é que foi mesmo? Irmão. E o irmão. Isso, e o Assassinou irmão. os pais e o irmão. Então, dentro de toda a sua experiência, dentro dessa ótica, da sua vivência, da sua experienciação mesmo, né? Do que você sente, do que você vive. A gente está vendo aí um colapso geral com esses adolescentes? Acredito que existem múltiplas carências na humanidade como todo. Nós acabamos de presenciar com aquela situação que aconteceu com a Juliana Marins, que às vezes as vidas não importam tanto. Falta um pouco de eu enxergar no outro o humano que eu vejo em mim mesma. E essa situação desse jovem, esses traços, talvez comportamentais, de personalidade, que ele demonstrou com essas atitudes, são um grito de socorro para cada um de nós, como sociedade e como humanidade. Ele é um de nós. E eu espero que vocês e todos que estejam ouvindo ouçam com o coração o que eu vou dizer, no sentido de que, no humano, nós somos muito parecidos. Então, eu sou como ele. Essa frase é muito impactante, porque eu me recuso a ser como ele. Em que sentido você se recusa a ser como ele? No sentido de achar que com a justiça das próprias mãos, a gente consegue resolver os nãos que a vida dá. Eu acredito que aí eu vou evocar um pouquinho de Carl Jung, e ele que me perdoe se eu trouxer aqui alguma impropriedade técnica. Mas se nós somos constituídos de luz e de sombra, e se a sombra é um conjunto de conteúdos que nós queremos engavetar por alguma razão, são conteúdos que nós evitamos trazer à consciência, eu sou como ele no sentido de que a minha maior vontade como ser humano é pertencer, é amar e ser amada. Nesse sentido, eu sou como ele. Porém, a minha jornada de autoconhecimento começou quando eu tinha, talvez, isso eu vou citar aqui um marco do qual eu me recordo, talvez tenha começado antes. Porque desde o útero, ligados à nossa mamãe,
nós estamos recebendo e transmitindo estímulos. Então, desde a gestação, num estado gestacional muito inicial, a criança recebe e transmite estímulos e fatores biológicos, e existe troca celular nesse nível. E aí eu também peço licença para os experts da biologia. Então, quando eu tinha 5 anos, o Beto, a Suelen já deve ter ouvido falar lá no Justiça Sistêmica, toda vez que eu falo meu primeiro contato no meu autoconhecimento foi pelo meu irmão psicólogo, agente da Polícia Civil, perito, que partiu abruptamente quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 5 anos, 4, 5 anos, ele começou a fazer... Ele era psicólogo, ele me usava de cobaia, né? Então, ele fazia testes comigo e ele me falou que eu trazia uma tristeza muito profunda, com a qual eu lido até hoje. E aí, razão pela qual eu mencionei a rede e a peixona e o resgate. E ele disse que a dança seria uma grande medicina. E eu danço desde os 9 anos e danço atualmente. Então, imagina essa criança, se não tivesse sido de alguma forma despertada para olhar para dentro, para se amar, se respeitar e canalizar aspectos da sombra de uma forma positiva, de uma forma que leva para o mais, na fala hellingeriana. O que poderia ter acontecido com essa criança que hoje tem 51 anos e está falando com vocês? Quando você fala, né, que você falou assim, ele é como assim, a gente se identifica, né? Ele é como a Mara, é como eu, é como você, humano. como um ser humano. Para mim veio muito a frase assim, na hora. Eu também sou capaz. Depende do meu gatilho, que vai me estimular. Ele teve um estímulo que o levou a fazer isso. Sim. Se alguém vai e prejudica, por exemplo, a minha filha em algum sentido, sim, vou usar, né, esse exemplo para mim. Eu seria capaz também de matar. Então, assim, nós somos capazes de matar, nós somos capazes de coisas inimagináveis que a gente nem tem noção. Ele usou, né, a ferramenta que ele tinha ali, né, o propósito ali de matar por conta de alguma situação, algum gatilho, né, igual você falou, alguma tristeza, alguma dor, algum abandono, que levou a esse ponto. Mas poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser você. É nesse sentido, eu acho que não nos igualando enquanto psicopatas, levando para esse lado, já assim, mais de um rótulo, entende? Sim. Eu acho que é nesse sentido, assim, que a gente se conecta um com o outro. Sim. Né? A imagem é um vulcão em erupção. É tudo um processo. Todo ato é um conjunto de histórias que integram o ser. Então, ele canalizou, se você pensar do ponto de vista sistêmico, e aí a Suelen frequentava o projeto de extensão lá na UFO, Justiça Sistêmica, os pequenos no sistema são agentes de cura. Quem é pequeno? Quem chegou por último, tá? Os filhos menores, quanto menor o filho, mais agente de cura nesse sentido. Os sencientes também são pequenos no sistema. Aqueles que nos acompanham na vida doméstica e que hoje em dia formam a família multiespécie, que está, inclusive, sendo objeto de regulamentação e deliberação pelo Poder Judiciário. Então, por exemplo, os filhos e os animais domésticos. Existe um caso de uma calopsita que ela se automutilava, tá? Ela arrancava as próprias penas e acredito que ela chegaria a se matar se a história da tutora ou da mãe da tutora, eu acredito que nesse exemplo específico seja um movimento, uma dinâmica entre a mãe da tutora e a tutora, que foi olhado por uma constelação, medicina veterinária sistêmica, e aí a calopsita parou de se automutilar. Sim. Imagina se a tutora não tivesse
consciência, esse esclarecimento, não tivesse olhado, a calopsita poderia ter se matado e poderia ter agredido a tutora e a mãe da tutora. Imagina se fosse um Doberman, um São Bernardo, um Pitbull, ou qualquer raça mais potente, né? O Pinscher é bravo, mas eu acho que o potencial ofensivo é menor. Mas, assim, uma raça mais potente poderia ter causado um acidente gravíssimo. Sem dúvida. Óbito. Então, é nesse sentido. Shirley, e assim, a gente fica pensando nesses crimes hediondos, né, horrorosos, né, igual o caso desse adolescente de 14 anos, eu li hoje uma menina lá de 16 anos, matou o pai para ficar com a fortuna, né, antecipar a herança de 2 milhões, a outra matou a colega porque achou a colega bonita, o outro porque, não gostou, deu 14 facadas na outra porque a outra fazia bullying com ele, e por aí vai. Então a gente vê, assim, uma onda de crimes cometidos por esses adolescentes. E a gente sabe que tem o viés também das redes sociais, dos jogos online, né, dessa internet desenfreada, dos meios de comunicação, falando especialmente da internet, que está ali, né, disponível 24 horas para essas crianças, esses adolescentes. Eu queria que você me explicasse, assim, no seu ponto de vista, a conexão desse mundo virtual que parece que chegou ali para ficar como o mundo real dessas crianças e desses adolescentes, que engatilha esses crimes, ou se isso não tem tanto a ver? Seriam outros fatores? Lidar com a própria sombra é um desafio do qual eu não consigo dizer a porcentagem de nós, mas eu vou ousar dizer que todos nós fugimos, tá? Todos nós fugimos. Tem uma frase célebre de Carl Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então essa facilidade e essa rapidez de acesso a esse conjunto de informações faz com que o inconsciente coletivo ganhe uma força singular no momento atual. E, novamente, eu reforço. Se fosse só os jovens, mas nós temos seres humanos de todas as idades, dependentes e viciados em tecnologia, porque a vida atual é muito mais exterior do que interior. Nós nos preocupamos muito com o julgamento coletivo do nosso meio social, da nossa família, da nossa profissão. Eu já cheguei na UAB, eu estava caminhando aqui na Rondon, eu cheguei na UAB uma vez, eu estava com roupa de caminhada e eu senti olhares de julgamento, porque existe um código externo com cada grupo. E nós fazemos de tudo, inclusive dar a vida e tirar vidas para pertencer. Isso é Hellinger. Sobre a psicopatia. É um padrão de comportamento, eu não diria que é uma doença, mas é claro que é patológico. E nós muitas vezes nos reportamos ou trazemos à mente aquelas imagens clássicas de psicopata de filme, de serial killer. Mas os traços de psicopatia estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos, que se traduzem, se expressam por falta de empatia, por ausência de culpa e remorso, e por executar com extrema frieza aquele jargão: os fins justificam os meios, tá? Como eu não me vejo no outro, eu posso cortar o outro da mesma forma que eu corto um pão para tomar um lanche. Isso é um traço de bloqueio do sentir, e aí na linguagem junguiana, o arquétipo do Eros com muleta, o Eros mutilado, no sentido de faltar amor e compaixão, de enxergar a mim mesma no outro.
Nossa, isso é muito sério. E até a questão do amor incondicional que a gente fala, né? Porque a Suelen falou aqui, qualquer um é capaz de matar dependendo do motivo. Mas quando a gente traz essa morte para os pais, aqueles que de certa forma a gente deveria ter um amor incondicional, injustificável. Mariana, vamos pensar o seguinte. Pai e mãe são apenas duas pessoas comuns e imperfeitas, cuja criança ferida grita por socorro. O que caracteriza a paternidade e a maternidade na base? Ter a coragem de passar a vida adiante. Então, nesse sentido, se nós ainda não olhamos para dentro e estamos longe de podermos afirmar que nós temos educação emocional, as gerações anteriores, muito menos, tá? E existe ainda, me corrijam se eu estiver errada, um preconceito cultural na linhagem ancestral masculina em relação às terapias, tá? Sim, totalmente. Porque concordo. O masculino, por ter... E aí eu falo o princípio masculino, por favor, me entenda. Nada diz respeito aqui a gênero. Nós temos os dois princípios, ânimos e ânima, dentro de nós. Se o ânimos predominar em mim, eu vou resistir a olhar para dentro e resistir a ter terapia. Independente de identidade, mulher, né? De gênero. Isso. Então, no sentido de que o racional, que é o princípio masculino que existe em todos nós, quer ver resultado palpável, quer colocar o resultado de uma psicoterapia na régua. E isso é impossível, considerando a complexidade da psique humana. Então, muitas vezes a constância é um dia eu chorar o dia inteiro e amanhã eu chorar um pouco menos e ainda assim eu continuo funcional. A mesma coisa quando a gente treina músculo na academia. Quando eu estou doente, eu vou colocar menos carga, menos séries, menos repetição. O importante é ouvir as vozes internas dessa bússola poderosíssima que nós temos, que se chama corpo físico. O corpo grita, né? O corpo grita, o corpo fala, o corpo pede, o corpo grita. Na Universidade Terra, o curso Mariana é diferente do curso Shirley. E a Mariana precisa ouvir os chamados do curso interno dela. Apesar de, para não me contradizer, nós somos iguais. No humano, nós queremos amar e queremos ser amados e amadas. Basicamente é isso. Nós queremos pertencer. Onde eu não posso ser quem eu sou, eu não quero existir. Independente se é mãe, se é pai, se é primo, se é... Aí essa linha, né, que a gente traça de afetividade, ela passa a não ter mais sentido. Nesses casos, né, pensando assim, nesse querer pertencer a todo custo, né, a ser amado... São traços comuns que todos nós, seres vivos, trazemos. Os sencientes fazem isso. Eles dão a vida, muitas vezes, para expressar aquilo que está no sistema da família multiespécie. Ô, Shirley, mas assim, de quem hoje... Vou pegar o gancho do que você disse lá atrás, né? Pensando na sociedade em colapso, né? Adoecida, igual você disse, a sociedade está gritando. Sim, todos nós. Mas de quem é a culpa? Ou de ninguém? Da sociedade, da mãe do pai, da escola, de todo mundo, da rede social, do Instagram. De quem é a culpa? Eu vou trocar a culpa por responsabilidade. Culpa traz vingança, vitimização e expiação, em termos de Hellinger. A responsabilidade, em algum grau, é de todos e de cada um. Porque existem movimentos internos que nascem com o ser. Porém, naquela fala muito comum dos dois lobos, depende de qual lobo nós alimentamos. Novamente, eu chamo aqui aquela menininha de 5 anos. Imagina
Se no meio das turbulências no qual ela cresceu, eu cresci num meio muito desafiante. Papai usava álcool, era dependente de álcool, e a mamãe tem várias questões da criança interna ferida dela. Muitas vezes, no meio da briga dos dois, era o Beto que falava para mim: cuida de você. Você é uma criança. Deixa assunto de adulto com adulto. Imagina se eu não tivesse tido essa voz. Eu certamente não estaria aqui conversando com vocês. Porque os princípios é como uma espiral, tá? Os princípios, por exemplo, de depressão e de ansiedade giram, eu acredito que em todos nós, em algum grau. Se eu deixar essa espiral me absorver, eu não levanto da cama. E aí cada um precisa se conhecer e buscar ajuda profissional para achar o seu próprio jeito de ficar um pouquinho mais. Então, certamente esse jovem, e aí nós fizemos 3 anos de constelação lá no CESEU, com jovens de 14 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, e geralmente nós colocávamos no campo, sob a batuta da Paula Bacelli, que é uma psicóloga, analista junguiana. O currículo da Paula e a prática da Paula são irretocáveis. A Paula me ensinou muito. A Paula sempre colocava no campo a força que levou aquele jovem a cometer aquele ato. Claro que trabalhando constelação é sem julgamento. E aí muitas dinâmicas eram reveladas. E aí eu me achava cada vez mais parecida com aqueles meninos. Eu reafirmo, eu sou como eles. E eu via neles os meus filhos. Não no sentido de achar que eu era mãe deles, porque cada um deles tem a mãe certa para eles. Foi quem deu a vida. Mas eu via meus filhos neles, em alguns traços. E eu não tenho a ilusão de achar que não existe uma violência muito grande, uma dor muito grande no sistema familiar, porque eles cometeram atos infracionais de gente grande. Porém, quando eu olhava para eles, eu olhava na horizontal, como uma igual, e não como alguém que foi lá salvar. Na verdade, eu fui lá salvar aquela pequenininha de 5 anos. Porque ela me pede para estar nesses lugares. E aí, nessas dinâmicas, eu me via no sentido de que todos nós temos muitos conteúdos a serem trabalhados na sombra. E talvez a raiva que eu tenho e esses movimentos agressivos que eu tenha dentro é que me levam para esses trabalhos de voluntariado, por exemplo, em saúde mental. É a canalização, porque eu tive apoio desde pequena e ainda hoje, há 23 anos, eu faço psicoterapia. Eu poderia ter tomado um caminho muito diferente. E essa questão da psicopatia, trazendo aí os que buscaram ajuda, os que não buscaram, mas a psicopatia em si, ela necessariamente ela vem de uma carga genética ou energética estrutural, porque existem casos que a família, os pais vivem em extrema retidão, digamos, não estou falando que são perfeitos, mas são pessoas corretas moralmente, e tem um filho que vem e causa um assassinato de maneira inusitada. Sim. Do ponto de vista sistêmico, a violência é canalizada pelos pequenos do sistema, que são agentes de cura, sempre se relaciona a algo que ainda não foi visto, acolhido, incluído e trabalhado naquele sistema de origem, tanto na linhagem ancestral da mãe quanto da linhagem ancestral do pai. Se nós pensarmos que nós habitamos a República Federativa do Brasil, a nação brasileira, se você pensar na colonização,
nós todos. Se você pensar no feminino, na Santa Inquisição, o quanto que nós fomos por gostarmos de lidar com cura, com ervas, com rezos, o quanto nós fomos... As bruxas. Sim, queimadas. Então, a violência é um componente muito inerente à nossa estrutura. Agora, o que cada um consegue fazer com isso depende do quanto ele é direcionado e do quanto esse conteúdo vem para a consciência. Que para Jung é a individuação, é tornar-se quem você realmente é. Porque tem pais que realmente vão ser surpreendidos com uma atitude do filho, que vão falar, ele nunca deu sinal disso. Presta atenção, ele deu sinal. Lembra da imagem do vulcão? Sim. Uma criança pequena que pega, vamos usar a calopsita aqui, que foi o exemplo. Uma criança pequena de 2, 3 anos, que às vezes aperta o pescoço de uma calopsita e faz uma carinha de prazer, isso é um sinal. E aí nós vamos... Tem aquelas maldades pequenininhas que é traquinagem, porque toda né? criança nasce maldosa. Acho que não é toda não, mas tem umas que já vem mais encapetada que as outras. Que você falou, tem um sinalzinho ali, um tracinho de um demônio ali, enrustido. Tem alguma coisa. Aquela risadinha. Tem, é igual você, é um bichinho que aperta. É diferente. É um beliscão. Igual eu vi um vídeo esses dias na internet, a menina pegando a boneca, afogando assim, achando bom na água. Gente, isso não é? Sim. Isso aí exorcismo. Não, mas é sério. Isso dá uma heresia. Meu estômago embrulha. Minha filha faz um trem desse. Eu não tô achando que isso é normal, não, gente. E não, faz. Verdade. Não. A Estela não faz, né? Não, a vibe é bem tranquila. A vibe do da mãe, não. Bem fofa, bem abraçável. Mais fácil a mãe fazer, né? Não, Sueli também. A gente administra o feminino que grita, né, Sueli? O meu grita. Eu tava falando hoje na terapia, o meu feminino, ele quer matar, assim, dá uma enforcada, assim. Falei na terapia hoje. Eu brinco que eu sou uma cigana viking. Aqui Nossa, eu tenho gostei, cigana viking, adorei. E uma cigana. Eu tenho alguma coisa na Escandinávia, não é à toa que quando eu fui para Dinamarca fazer pós-doutorado, lá eu acessei conteúdos internos de extrema depressão e de autoextermínio, e em seguida, por um grito de socorro, eu fiz o primeiro curso de constelação e o Sam Stosh veio aqui na UFA em abril de 2015. Olha que interessante. Então eu fui para a Escandinávia, acessei o Viking, um conteúdo de uma personalidade de autoextermínio, eu senti uma dor profunda e lá já veio a mola comprimida, já veio o impulso de buscar ajuda. De lá mesmo eu entrei em contato com o Sam. Eu sou usada, vou repetir. Entrei em contato com o Sam e ele respondeu. Quando ele respondeu, eu li várias vezes, achando que, né, eu não acreditei. Ele respondeu e em abril ele estava aqui e ficou 3 dias conosco na Universidade Federal de Belândia a assinar seu projeto de extensão Justiça Sistêmica. Que bacana, que legal. Ô Shirley, e me fala aqui, eu tava lendo, eu achei muito interessante esse tema, assim, do abandono afetivo dentro de casa. Porque quando a gente fala em abandono, vem muito assim, alguém te deixou, né, você foi abandonado, mas a gente pensa no externo, né, na rua, né, por um amigo, pela escola. E aí, quando você olha esse abandono dentro de casa, né, a família ali convivendo e ao mesmo tempo não se enxergando, não se vendo, isso seria também, vamos dizer assim, não um motivo, mas um gatilho. Um fator. Porque quando você fala, né, quer pertencer a todo custo, né? Quer ser amado. Aí você olha pra dentro de casa, né? Uma mãe aparentemente amorosa, um pai, né? Ali, que igual colocou na reportagem, que dizia eu te amo e tudo mais pro filho nas redes sociais. Mas a hora que você olha de verdade, né? Tem esse abandono, tem um isolamento ali dentro de casa, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Menos, talvez, de 5% da linguagem é a linguagem verbal. Então, se você quer conhecer alguém, observe o que a pessoa faz. E observa os gostos dela.
porque lembrando da pergunta da internet, existe liderança criativa e liderança para o bem? Vou te dar um exemplo que eu descobri essa semana. O nome dela é nórdico. Ela é da Austrália, mas eu vou consignar aqui em ata que ela tem alguma coisa nórdica, apesar de a aparência não ser e de o país de origem que consta lá no Instagram é a Austrália. O nome dela é Astrid Johansen. Ela conduz, e aí tem um Instagram, @publichoir, coral público. Ela está rodando vários lugares e faz qualquer pessoa cantar. Ela foi no America's Got Talent, tá? E fez a plateia cantar Africa. Sabe? I'm gonna bless the rain in Africa. Gente, a energia e a possibilidade de mobilizar e conectar pessoas vou chamar de Astrid, que fica mais fácil, da Astrid é fenomenal. Então, eu procuro a internet, mas eu procuro fora o que ressoa comigo dentro, de alguma forma, em algum grau. E aí volta a conversa dos lobos. O que eu estou nutrindo? Por que eu achei o Public Choir e fiquei chorando, acordei chorando ontem, anteontem, e fiquei toda energizada, encalorada, igual vocês viram que eu cheguei aqui bem quente, e algumas outras pessoas se conectam com movimentos que levam para o menos, tá? Então, abandono afetivo, quem abandona o outro afetivamente já se abandonou, tá? Porque o que eu faço com a pessoa que eu vejo na frente do espelho, eu dissemino no mundo. Se eu te olho, te acho linda, olho para quanto você se preparou para isso aqui e sou grata por esse momento, significa que alguma parte minha já consegue reconhecer o belo, já consegue reconhecer a gratidão e a possibilidade de um convite. Mas eu poderia estar em casa, por exemplo, reclamando que eu tive pouco tempo para preparar, que eu cheguei aqui meio descabelada, correndo, etc. Então, assim, é preciso que cada um, principalmente aqueles que são responsáveis por outros seres, que cada um se autorresponsabilize e comece a se cuidar um pouco mais. Para eu dar para o outro, eu preciso dar minimamente para mim primeiro. 2025, para mim, tá? Desejo para todo mundo. Autoconhecimento e autoamor, principalmente autoamor. Em 2025, eu me amo um pouco mais. Isso aí entra exatamente naquela frase, né? Onde o afeto não entra, o abismo entra. E nisso daí, pegando esse gatilho de não se amar, você acha, na sua opinião mesmo, que esse adolescente, para ele cometer esse ato de assassinato dos pais, da família, do irmão, era falta de amor próprio? É muito complexo isso, porque quando nós, a partir da concepção, e até mais ou menos por volta dos 2 anos de idade, a criança é uma com a mãe. E aí, dependendo do grau de auto-amor, autocuidado e autorresponsabilidade da mãe, ela tem acesso ao pai. Porque a primeira visão, o primeiro contato com o pai que o filho e a filha têm são filtrados pelos óculos da mãe. Então, essa pergunta é muito complexa. Ela pode falar que o pai dela é maravilhoso, ela pode dar presente e elogiar, mas se dentro ela pensa, ele é um bolha, ele é mole, ela vai captar o que ela realmente sente e não o que ela fala, tá? Então, eu falar que faltou autoamor para ele é uma afirmação temerária,
Eu acho que ele traz esse padrão de comportamento e o meio, infelizmente, não conseguiu frear os impulsos que ele já traz. Porque o sistema familiar precisa de mais cuidado. E aqui eu não consigo julgar ninguém, principalmente sendo mãe. Com o Vitor e com o Vinícius, eu já passei por muitos momentos em que eu achei que eu ia desvanecer literalmente, que eu ia sair do corpo, de tanta aflição, por guiar, mas por respeitar os movimentos daquela alma, daquela psique, que não é a minha psique. Eu vou até certo ponto. Eu consigo. E se um filho pudesse falar uma frase para a mamãe e para o papai, eu vou ousar dizer: viva a sua vida plenamente. O maior peso para um filho e para uma filha é a vida não vivida de pai e mãe, no sentido amplo. Não é ir para Ibiza, tô vivendo plenamente. Vamos morrer hoje, não é isso não. Isso aí é adolescente no comando, é uma delícia. Isso que eu ia falar, tem seu valor, né? Lógico, gente, uma delícia. Balançar rabeta em Ibiza, imagina, numa festona. Agora a questão é que o adulto tem que trabalhar no dia seguinte. O adolescente vive, e aí nós estamos falando de psique também, tá? Não só do cronológico. Sim. A criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa. O adolescente vive como se não houvesse amanhã. Um adulto saudável transita nos três, mas depende o que está no comando em determinado momento. Quem está dirigindo o carro, né? E quantos Isso. adultos são eternos adolescentes, né? Sim, Coloca o adolescente dirigir e o adulto senta no banco de trás. sim. A independência financeira e a independência psicológica são traços marcantes do adultecer. Tem umas coisas que eu falo que às vezes parecem assim, um pouco pesadas, assim como o bom mestre, o bom pai e a boa mãe se tornam desnecessários, no sentido em que o discípulo, o aprendiz ou tutelado se emancipa e se libera para, como Jung diz, tornar-se quem é. Então, eu estou com um filho estudando no interior de São Paulo, na USP, e ser uma mãe exitosa é muito desafiante, porque eu olho para o quarto dele e me dá uma tristeza, e aí eu penso, voa, é para isso que eu estou aqui e é para isso que nós estamos aqui, na verdade. O amor adulto liberta, o amor que aprisiona é o amor infantil. Olha, vou te falar. Que profundo, né? Shirley, infelizmente nosso tempo tá acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é importante até pelo tema que a gente trouxe, né? A questão da menoridade, do maioridade, pensando na parte jurídica. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão na psicologia, né? Pensando na questão também sistêmica, porque, né, a gente tá vendo, assim, muitos jovens conscientes, vou colocar bem entre aspas, né, praticando esses crimes e também conscientes da nossa lei vigente, que não pune, né, como um adulto, né, maior de 18 anos. E aí? E aí que o sofrimento sempre traz mais sofrimento. Vocês já entraram no CESEU? Nunca. Não. É um ambiente de muito sofrimento. Então, e aqui nós temos também para os adultos a Jaci de Assis e a Pimenta, né, para o feminino. São ambientes de muito sofrimento. Eu acho que muda talvez o cenário, talvez haja medidas um pouco mais brandas, mas o sofrimento é gigante de qualquer jeito. E numa psique. Mas não é suficiente para ele se arrepender, né? Porque muitos reincidem. Presta atenção. Existe um princípio ativo, um padrão de sofrimento. E aí Jung fala que enquanto
você não tiver consciência, não ampliar a consciência, você vai chamar o inconsciente de destino, você vai agir pelo inconsciente e aí você vai chamar de destino. O que tem em comum todo aquele que burla o sistema criminal e grita por uma intervenção criminal? Na linguagem de Hellinger, está gritando pelo pai. O Estado juiz, o direito, representam a espada do limite do pai, tá? Não sei especificamente no caso dele se existe alguma identificação com algum membro da linhagem masculina ou feminina, porque nós não adentramos a situação específica. Sim. Mas o que essas situações têm em comum é que isso explodiu como um grito de limite. E o limite vem da forma mais dolorida e dolorosa possível. Arrepender reincidência é para quem tem consciência. Consciência eu ganho olhando para dentro. Uhum. E aí, se eu cometi um crime, eu preciso olhar para dentro e para algo que tem uma raiz muito profunda. Uhum. Isso que você falou nesse sentido chama à tona, traz à tona talvez uma abordagem da superfície do ato, que é o coroamento, a culminância de um processo muito complexo, antigo e profundo. Se não parar de girar a roda, vai reincidir. Vou te dar um exemplo usando você. Eu não te conheço, então tudo aqui é fictício. Certo. Você julga seu pai porque está presa na visão dele que a mamãe tem. Logo, quem não toma o pai abre mão em certa quantidade de potência, proteção e permissão. Você entra em relacionamentos desequilibrados em que o parceiro te desrespeita e o último parceiro, tudo isso é ficção, por favor. Por favor, hein? Ex-marido, ficção. O último parceiro abusava de você fisicamente, tá? Se você não buscar ajuda profissional, não existe nada que se faça com ele que vá te devolver uma dinâmica saudável. Você vai continuar girando esse software oculto e vai encontrar um outro parceiro que abusa de você da mesma forma ou de uma forma diferente, tá? E ele vai, esse que está encarcerado ou com prisão perpétua, onde existe, ou pena de morte, se existisse, continuaria girando o mesmo script, o mesmo software, porque a origem não foi vista, acolhida, incluída e trabalhada. A mesma coisa na medicina integrativa, medicina integral, medicina funcional. Se eu tratar só o sintoma, a doença vai aparecer até a mensagem que ela traz ser vista, acolhida, incluída e trabalhada. E como conhecemos tantas pessoas assim, né? Que vivem esse ciclo. Nós mesmos, eu ia todos! dizer, nós mesmos. Nós todos! Cada doença no nosso corpo tá trazendo uma mensaginha que a gente tá fingindo que não tá enxergando. Sim. Simples, de uma rinite a uma enxaqueca diária. Um efeito sanfona. Uhum. E aí vai. Temos que encerrar, infelizmente. Ai, depois a gente vai continuar no bar ou no café, viu? Ó, e antes de encerrar, eu quero que você indica pra essa aqui o Instagram da Astrid, porque ela adora cantar. Nossa! Eu sou ousada! Eu deixei uma Você não conta pros mensagem outros, lá. não, isso é segredo. Eu deixei uma mensagem lá pedindo a ela pra vir pro Brasil. Eu falei que eu tava ansiosa pra ver essa energia bombástica dela no Brasil. Porque ela tá fazendo um tour, mas não tem previsão aqui, não. Glorinha, ela vem. Vem, nós vamos lá. I bless the rain in Africa.
Shirley, muito obrigada. Gratidão. Você é maravilhosa, assim. Eu fiquei só te olhando assim, tentando absorver o máximo que eu podia, assim, pra aprender, porque, assim, é incrível o seu ensinamento. Muito obrigada mesmo por tudo, de coração. Viu? Eu aprendo muito, assim, com você o tempo todo. Do seu lado, sempre. Viu? Eu sou porque nós somos. Cada convite é um resgate. Beto. E aí eu vou falar pra ele. Em sua homenagem, eu fico mais um pouco e faço uma vida bonita e amorosa e aceito esses convites que me resgatam dessas espirais de tristeza que assolam a minha alma. Gratidão gente, imensa. Linda demais. Então tá, ó, vamos encerrar hoje mais um episódio, né? Vou agradecer os nossos convidados, os nossos patrocinadores, né? Às vezes tem, né? Deve ter vários. Eu agradecer os nossos patrocinadores, porque eu tô até emocionada aqui. Chica Bordeaux, Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Cabelo, Geomática e Originalho, muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho. E obrigada mais uma vez você, Shirley. E ficamos a Shirley por aí. ganha mimo. Cadê tem o Eu mimo. quero. Mimo Isso é podcast Despachadas. A minha criança gosta de tudo, quer tudo. Tem altos mimos aqui dentro. Opa. Deixa a Mari te entregar. Aqui dentro tem um Obrigada, necessaire da gente. Chica Bordeaux. Opa. Ele vem com um chaveiro da Porto Bank. Vem um voucher da Patrícia Rezende. Pra Salão, hidratar o cabelo. Pra deixar os cabelos maravilhosos. Tô com a roupa de... E aguardem que muito em breve, né, teremos novos episódios pra vocês.